Olá! Neste documentário, iremos abordar os esportes dentro da instituição de ensino IFCE, como eles são praticados, consequências dessa prática, inclusão social e melhor interação em grupo e etc. Aproveite! A importância do esporte no IFCE Campus Calcaia é relevante em vários aspectos. Os esportes podem proporcionar aos alunos a capacidade de desenvolver habilidades físicas, mentais e sociais, além de melhorar na qualidade de vida. Estamos aqui hoje com a professora Francisca Góes, mais conhecida como Fran, e vamos falar sobre a importância dos esportes na adolescência. Para começar aqui no campus, como é feita a inclusão de pessoas com deficiência? Bom, pessoal, o campus, ou melhor, a área da educação física, ela já tem uma das, vamos dizer assim, mais proximidade, é uma das áreas que a gente consegue mais adaptar, que a gente tem maior empatia com a questão das necessidades, né? Não só pessoas com deficiência, mas se a gente observar, em algumas situações, vários alunos, as pessoas têm alguma limitação e a gente procura adaptar. Então, como professora, o que eu procuro fazer dentro das aulas é identificar as situações limite e tentar adaptar aquela atividade para as condições do aluno, para que ele também tente, dentro das condições dele, participar e até mesmo se superar, porque muitas vezes há a questão de um capacitismo, de cara dizer, olha, já vou deixar tu aqui de lado, porque isso aqui não é apropriado, e não dá a oportunidade da pessoa, dentro daquelas condições, tentar desenvolver suas habilidades. Então, a gente tem que ter, assim, um sentimento mais de empatia, de observar e de perguntar, olha, você consegue fazer essa atividade? Essa bola está muito pesada, está muito leve, e assim, é uma descoberta diária. Eu não vou dizer que tem uma receita pronta dentro da aula e que a atividade que eu planejei vai ser possível adaptar totalmente, mas esse compromisso, está sempre observando e olhando as pessoas para que a gente possa incluir sempre, ele tem que ser diário, tem que ser rotineiro, né? Às vezes a própria questão do espaço, do acesso, a se preocupar, como é que é esse acesso ao local, essa atividade, se não dá para fazer com uma bola mais pesada, pode ser feito com uma bola mais leve. Então, assim, a gente vai fazendo essa descoberta diária, sempre procurando melhorar. Algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam, mas o fato de a gente estar ali se preocupando em incluir o aluno tem que estar presente sempre. A gente pretende em 2024, começar agora que o nosso espaço esportivo está sendo liberado, desenvolver alguns projetos de extensão. O que é o projeto de extensão? É aquele projeto que atende tanto o aluno como atende também a comunidade. E dentro das atividades que a gente pretende ofertar, a gente quer sim colocar atividades esportivas voltadas para o paradesporto, né? Inclusive o IFCE, durante os jogos e a programação esportiva que tem na instituição, eles sempre têm um espaço para o paradesporto. E aí, assim, a gente a ideia é começar com os esportes mais fáceis de a gente adaptar para o nosso espaço, como o vôlei sentado. A gente tem também algumas bolas com guiso, que é para fazer uma adaptação do futebol de cegos. E, assim, atletismo é outra atividade que a gente solicitou a compra de material esportivo. E, uma vez chegando, dá para a gente desenvolver também algumas atividades do atletismo com pessoas que têm alguma questão de mobilidade ou mesmo algumas questões de cunho mais psicomotor. Qual a importância dos esportes na interação social dos alunos? Eu já vou puxar aqui a história da pandemia, como a gente viu que a questão social, nós somos um ser social, né? Então ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar. E a prática esportiva, para além da questão das habilidades físicas, ela traz à tona um monte de sentimentos e a oportunidade de a gente aplicar os valores que a gente sempre fala em sociedade, que é o trabalho em grupo,
o respeito ao outro, superar as limitações, aprender a trabalhar as frustrações, né? Porque você está lidando com vitória e com derrota, entender que o outro muitas vezes não atende a sua expectativa num jogo. Ah, você poderia ter feito um passe melhor, ou você errou naquele momento. E aí a gente trabalha toda a vida com essa questão do julgamento, de entender as diferenças, a questão da diferença também das habilidades, das competências, somar isso tudo num grupo para que a gente chegue no objetivo, que no caso do jogo do esporte, ou é a vitória, ou é a maior distância, ou é mais força, é mais rápido. Então, o esporte, ele traz em um momento bem concentrado as oportunidades para a gente trabalhar com esses valores sociais, que muitas vezes a gente passa por isso ao longo da vida. Então, o esporte, ele consegue trazer todo esse universo dentro de uma prática esportiva, num tempo de jogo, num tempo de prática. No semestre anterior, nós tivemos o GIFs, onde o Campus Calcaia participou. Qual foi a preparação e o desempenho dos nossos alunos, tendo em consideração que a quadra não estava sendo usada? Isso, a nossa quadra estava interditada. Então, de pronto, a primeira lição que a gente tira aí é a lição de superação dos alunos que puderam, né? Porque muitos outros gostariam de ter ido, mas a gente também teve questões de limitações em relação ao transporte, que impediu que mais alunos participassem. Mas mesmo aqueles poucos que puderam representar o campus, houve tanto a questão da superação em fazer os treinamentos no sol mesmo, né? Treinando voleibol, futsal. Os alunos pegavam cones, a rede que foi armada e tentavam fazer a prática ali para poder participar, já que a gente não tinha o espaço adequado de treino. E eu posso dizer que dentro de todas essas situações, as equipes que foram se saíram muito bem, né? Para além da questão do resultado no placar, os alunos mostraram engajamento, compromisso, espírito esportivo, jogaram, procuraram dar o melhor, foram aplaudidos pelo esforço. Alguns placares não foram como a gente queria, mas em comparação com os alunos que tinham toda uma estrutura de quadro, de material esportivo, tempo para treinar, eles fizeram uma boa representação, uma boa apresentação, mesmo não tendo as condições adequadas. Tanto que uma das atividades do futebol, a gente teve a felicidade de ter equipe de comunicação do IF narrando, né? Eles não podiam estar narrando todos os jogos porque eles não tinham pessoal suficiente. E uma das coisas que foi falada durante a narração desse jogo de voleibol feminino foi justamente a superação que o grupo estava apresentando em jogar bem, mesmo tendo tido uma preparação tão difícil. Quem participou dessa competição, mais do que lembrar no final se foi tantos pontos ou se for placar, vai ficar com certeza esse espírito de superação e de chegar lá e conseguir jogar e se sentir bem. Foi uma experiência positiva. Então, às vezes você está treinando e tudo mais, mas chega lá, não tem o comportamento disciplinar adequado, não tem o espírito de equipe, não tem o sentimento de instituição, porque você também está representando a instituição e os alunos que não foram. E aí, às vezes, a estrutura, ter muita bola, ter muito tempo, não é o suficiente, né? Se não houver também essa questão mesmo do compromisso, do caráter, da formação, e que muitas vezes é o que fica como legado, né, dessas participações esportivas. E para encerrar, gostaria de saber, tendo o contexto da pandemia, qual foram as maiores dificuldades enfrentadas? Ela foi muito complicada. No início, eu fui pensar nas atividades, como é que os alunos poderiam fazer. E aí, eu esbarrei na primeira questão: como é que eu posso dar uma aula de voleibol se eu não sei se o aluno em casa tem uma bola de voleibol ou se ele tem a bola e tem o espaço, né? Muita gente mora em apartamento, não podia sair. Então, como é que a gente vai fazer uma atividade para ele fazer sozinho, que já era difícil, e ainda mais ter que fazer no espaço sem as condições? Às vezes a gente buscava adaptação de material, a bola podia ser feita de pano. Eu fiz bola até de saco plástico, só com a mesma sacolinha, para poder simular os movimentos. E mais do que saber se o aluno aprendeu, se fez o gesto do vôlei, foi o sentimento de estar ali, eu estou assistindo a aula, eu estou fazendo parte, tenho essa ligação com a escola, com a disciplina. Muitas vezes era um momento em que ele tinha essa oportunidade de se movimentar, de interagir. E em respeito também à questão da privacidade, nem todo mundo queria mostrar o local onde estava, mostrar a cidade.
mas assim, alguns alunos participaram e no final a gente ainda conseguiu produzir um conteúdo que foi uma espécie de desafio, né, inspirado em até um vídeo do SESC, onde a gente pegou a bola de vôlei ou algo parecido com qualquer bola, e cada aluno em casa fazia um take dele fazendo um movimento com essa bola, e depois a gente juntou tudo numa edição para dar a ideia de que estava todo mundo junto. E foi uma sensação muito legal, que mesmo distante a gente conseguiu ficar junto por meio desses recursos digitais. E aí, assim, a gente conseguiu passar desejando retorno para essa quadra. Os primeiros jogos do ano passado foi um marco, né, nesse retorno, foi muito positivo, porque estava todo mundo ansiando por essas atividades coletivas, juntos, ainda tinha na época do ano passado um pouquinho da restrição da máscara, a questão da vacina, e esse ano a expectativa ela está multiplicada porque a gente já tem uma segurança sanitária maior e já tem, né, a questão da quadra toda reformada. Vai ser um momento de muita satisfação, vai ser uma celebração muito importante. É isso, obrigado por participar. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma pequena amostra, né, que é muito legal dizer isso, os troféus que a gente tem guardado ali na sala de educação física e que no futuro a direção pretende ter um lugar para exposição. Mas esses aqui que eu destaquei, né, é para mostrar a variedade de modalidades em que o IFCE Caucaia se destacou. Então aqui, ó, futsal, basquete, que são os esportes de quadra. A gente, voltando agora aos Jogos de 2023, a gente está retornando com a modalidade de handball. Então a gente já teve equipe de handball aqui no IF e na oportunidade eles foram jogar em Iguatu e foram vice-campeões, né, vice-campeão masculino. Então já existe aqui. Xadrez, que a gente vai fazer também, a gente já teve essa representação, xadrez masculino, mas também tem xadrez feminino. Outra coisa interessante, judô, a gente teve um grupo aqui, principalmente nessa época aqui, 2016, muito grande, numeroso, das artes marciais. E no caso do Gypsy, a gente só tem a modalidade judô. Outra coisa aqui, tênis de mesa, que esse ano a gente vai dar um destaque nos jogos, a gente vai colocar a mesa na quadra para que todo mundo possa acompanhar. A gente já teve representação e também os meninos se saíram bem. Esse ano a gente teve destaque no vôlei de praia masculino, então há também uma tradição. E esse aqui, ó, que eu gostaria de deixar por último, o atletismo. Ah, professora, mas como? Não, a gente tem a disciplina de educação física com conteúdo de atletismo, e aí os alunos se entusiasmaram e se inscreveram no atletismo, e isso aqui aconteceu inclusive em Fortaleza, lá no Centro de Formação Olímpico, onde teve os jogos esse ano, e os alunos tiveram a oportunidade de competir numa pista de atletismo de verdade, fazer o salto em distância numa caixa de areia oficial, fazer o arremesso de peso e o revezamento, a prova de revezamento, e foi muito bonito. Então os alunos não só tiveram a experiência de fazer essa competição num espaço diferente, que é uma pista de atletismo, como ainda tiveram a felicidade de ficar somente em primeiro lugar. E na medida do possível, o campus procura dar apoio para que esses valores e para que esses talentos se desenvolvam cada vez mais. Então fica aí o destaque, a minha homenagem a esses alunos que estavam aqui antes, né, os antecessores, e que fizeram essa boa representação em várias modalidades. Espero que a gente consiga multiplicar ainda muito mais esse número de participantes e, consequentemente, essas premiações. O intercurso é uma competição anual que dá direito aos estudantes de participarem de diversas modalidades esportivas, como voleibol, handebol, futsal, basquete e entre outros. O intercurso, além de ter como objetivo despertar o espírito esportivo e de competição dos estudantes, é um momento de lazer e diversão, um momento para descontrair da rotina monótona dos alunos, dos professores e dos servidores. O intercurso dentro do campus pode ajudar a trazer um ambiente mais saudável na vida dentro da escola, proporcionando uma saúde mental estável e um bem-estar saudável para quem participa. Além disso, o intercurso fortalece e estabelece uma identidade institucional e equilibra os estudos e o lazer. Os intercursos ocorrem nos dias 11, 13 e 17 de novembro no campus.